A paz do Senhor, irmã Guapo. É com muita felicidade que hoje eu venho aqui para gravar o meu testemunho de restauração de vida, em primeiro lugar, e restauração do meu relacionamento, né, para contar o que o Senhor faz, né, nas nossas vidas, porque só Ele mesmo pode fazer o que infinitamente mais do que pensamos, né, e o que para nós é completamente impossível. Deus, ele vem para infringir a lógica, né, e nos mostrar que tudo é possível aquele que crê. Bom, eu me chamo Camila, eu tenho 37 anos, eu venho de uma família completamente diferente, né, de improváveis. A minha mãe foi criada na religião espírita e foi essa criação que ela nos deu, né. Eu não frequentava, né, os centros espíritas, mas eu via, né, dentro da minha casa as coisas que a minha mãe fazia e às vezes que ela recebia entidade, né, dentro de casa, e eu fui crescendo com um trauma daquilo dali, né. Fui criando uma certa aversão à questão de religião e as demais coisas, né, que a gente, porque bendito é a casa, né, que os pais, eles buscam ao Senhor, eles vão mostrando pra gente a educação que eles querem, né, que nós tenhamos. E pela minha família ter muito dinheiro na época, eles eram muito, assim, viviam muito para si, né, assim, sem se importar com essa riqueza, que hoje eu vejo que a maior riqueza das nossas vidas é viver e ter uma vida com o Senhor Jesus, né, como centro disso. E ali eu fui crescendo e crendo que muito desorganizada. Logo depois os meus pais se separaram e eu era muito nova, e logo a minha mãe engravidou de uma outra pessoa, meu pai foi ter uma vida com uma outra mulher e não demorou muito para que meu pai perdesse a vida por conta desse relacionamento. E com tudo isso só trouxe maldições para a nossa vida, e foi assim, um abismo puxa o outro, né? E foi sendo uma coisa que foi fazendo muito mal, foi me fazendo muito mal, e eu cresci, assim, eu saí de casa porque eu engravidei com 16 anos, né, e logo depois eu passei a ser um pouco mais rebelde, a não gostar muito de, né, que a gente nessa idade, a gente quer ser dona de si. E ali o Senhor permitiu que a minha mãe ficasse com meu filho, eu saí de casa, e eu comecei a ter uma vida conforme os meus próprios achismos. Então eu comecei a ter uma sucessão, né, de relacionamentos desastrosos, assim, me relacionava com muitas pessoas que, assim, eu fazia como centro da minha vida, né? Eu tinha uma dependência emocional muito grave com as pessoas que eu me relacionava, porque eu queria dar tudo que eu não tinha. Então aquelas lacunas, né, aquela orfandade que eu me sentia, né, órfã de pais vivos, né, aquilo dali me fazia muito mal, né. E assim eu fui crescendo, eu sempre fui muito responsável na área de trabalhar, e eu fui trabalhando e tendo a minha vida e vivendo, né, nunca me envolvi com drogas ilícitas, mas eu tinha um vício em beber, saía muito, eu gostava muito de ir para a igreja, eu cantei na igreja católica quando eu era adolescente, e logo depois eu me encontrei na igreja evangélica, né. O segmento, ele me trazia um calor, um coração quentinho acerca disso, né. E ali eu frequentava, mas não me firmava. Sempre eu gostava, eu me emocionava muito nos cultos, mas eu não conseguia me posicionar, né. Talvez por ser nova e achar que aquilo dali era uma coisa muito particular. Mas eu sempre gostei muito disso, mas não, como eu havia dito, não me firmava. E assim eu fui indo, né? Tive mais 2 filhos, eu tenho 3 filhos, tive mais 2 filhos e sofri uma decepção muito grande com o pai dos meus filhos, porque ele logo engravidou uma outra pessoa, né? A gente namorou só apenas, ele logo engravidou uma outra pessoa, e aí eu fui ser mãe solteira, né? E com 10 anos se passaram, eu já estava em um relacionamento, um namoro muito tóxico, e ali aquele rapaz, ele me agredia muito, ele me fazia assim, eu era prisioneira, porque eu depositei todas as minhas fichas nele,
E eu era prisioneira daquele relacionamento tóxico, eu não sabia como sair, eu não sabia como falar, reagir, né, me defender. E eu fiquei mais 2 anos dentro desse relacionamento, até que eu vi que ele se envolvia com drogas, né, e começou a se envolver com drogas e eu quis sair daquilo dali. E o que aconteceu? Dentro desse relacionamento, né, quando estava para terminar, eu sofri um infarto com 30 anos, né, e a minha vida começou a mudar a partir dali. Eu acho que foi o meio que Deus falou assim, eu vou permitir algumas coisas para te encorajar a fazer outras, né? Então ele permitiu que eu passasse por um deserto muito longo na minha saúde, onde eu sofri mais um infarto, né? Tive quadros assim na minha saúde que aos médicos era irreversível, por se tratar por eu ser muito nova, né? O Senhor, eu me considero uma ressurreta, né? Porque infartar com 30 anos, a probabilidade de sobrevivência é de 0%, né? Mas quando Deus tem algo na nossa vida. E só que isso não me parou, né? Eu sempre achava que a vida com Deus era uma vida muito mística, sabe? Para mim que as pessoas que viviam com o Senhor eram escolhidas mesmo, a dedo. Não era qualquer pessoa que podia se relacionar. E eu lembro que eu via muita coisa e assim, o inimigo sempre falava para mim, se você for na igreja, se você for lá na frente, vai acontecer com você igual acontece com a sua mãe. Porque eu tinha muita vergonha, né, da minha mãe manifesta e aquelas coisas todas. E minha mãe me espraguejava muito, ela sempre falava na hora da raiva, né, ela sempre falava coisas assim que machucavam muito, feria muito. Então, eu vinha de maldições hereditárias, né, divórcio, contendas, meus pais alcoólatras, então, assim, foi bem difícil viver disso. A minha mãe era muito agressiva, eu esqueci de falar que no início eu saí de casa por isso, né, minha mãe era muito agressiva, ela nasceu de um estupro, então ela era muito fria, né, ela era muito fria com a gente e assim ela é uma ótima avó, mas mãe, assim, ela era um pouco mais distante, né? E ali então eu cresci sem o amor da minha mãe e julgava isso algo muito desnecessário para mim, né? Falava assim, não, eu vou crescer, e o meu pai já tinha ido embora, então eu tinha um amor muito grande, eu era muito devota desse amor com o meu pai. E quando meu pai foi embora, definitivamente, né, que ele faleceu, para mim que todo o amor que alguém poderia sentir por mim tinha acabado ali naquele momento. Então foi muito frustrante, mas eu entendi que eu precisava seguir minha vida. Só que eu comecei a ter crises, né, de ansiedade, eu tive síndrome do pânico, onde eu andava na rua, e aquelas vozes falavam para mim, para eu me jogar, para eu me matar, para eu acabar com aquele sofrimento, né, porque eu passei a ter uma vida assim, que eu gostava muito de sair, de beber, né? Eu comecei a dar uma vida para os meus filhos a qual eu tinha, né? Já que eu botava tudo, que eu era o homem e a mulher de dentro de casa, que eu podia sair, que eu podia viver a minha vida. Então eu comecei a ter vícios, né? O alcoolismo, comecei a me desencadear para um vício em pornografia também, né? Então esse vício foi tomando uma proporção na minha vida muito grave, porque eu comecei a ver de vídeos normais e quando eu já estava no ápice do vício, né, eu passei já para do mesmo sexo, para swing, para outras coisas, e assim eu não conseguia, eu virava noites e noites assistindo isso, né, e me relacionava, né, com muitas pessoas, porque eu sempre, assim, os meus relacionamentos não davam certo e eu não entendia por quê. Porque eu era uma pessoa que eu fazia tudo para que desse certo, eu sempre me dedicava muito e no final era sempre a derrota, né? E ao final quando eu consegui sair desse relacionamento abusivo, eu morava numa cidade, né? Eu sou de Brasília, eu morava numa cidade e eu precisei me mudar para outra cidade. E eu conheci um rapaz, né? Esse rapaz a gente conversou durante uns 3 meses pelo WhatsApp, né? E logo depois nós decidimos nos encontrar, né? E no início
quando eu conheci, eu senti uma coisa muito diferente, mas eu ainda não conseguia entender o que era aquilo. Afinal, eu era uma pessoa completamente adoecida, né? Sentimentalmente, com muitos traumas. Eu carregava muitos traumas, muitas coisas assim horríveis, né? Eu não tive uma base familiar boa. As minhas amizades também não eram tão legais assim, para que eu pudesse formar uma opinião ao meu próprio respeito, né? Eu não tinha uma visão. A minha visão era que eu era uma mãe solteira, eu não tinha muita perspectiva, já que eu tinha feito tudo errado, né? Já que eu não tinha escutado os meus pais também. Então, assim, a minha vida sempre uma sucessão de fracassos. Então, eu falava assim, o máximo que eu ainda posso fazer é contribuir para que os meus filhos cresçam e eles possam reescrever uma história diferente, a qual eu não tive, né? E para mim eu não tinha mais jeito a minha vida, então eu era muito infeliz e as crises foram aumentando, né? De pânico, de depressão, né? E quando eu conheci esse rapaz, eu senti algo diferente, mas eu fiquei muito impressionada, assim, que foi ele assim muito cuidadoso, né, comigo, mas ele não queria se comprometer com algo muito sério, né? No início, ele falou para mim que ele precisava estudar para o concurso, que ele precisava trabalhar e que a gente fosse se conhecendo, né, aos poucos. E eu, assim, muito imediatista, né, não compreendi, não respeitei isso dele. Aí ele se afastou, né, e eu conheci uma outra pessoa. Quando eu conheci uma outra pessoa, eu falei, já que ele não se resolve, eu vou ficar com esse que é mais garantido, né? Porque o meu medo era ficar sozinha, né? E ali eu conheci esse rapaz, a gente ficou um tempo e ele logo propôs um casamento e toda uma situação e eu aceitei, né? Mas não foi muito longe, ele foi assassinado e eu precisei voltar para Brasília. E quando eu voltei para Brasília, eu liguei para esse rapaz, porque é o meu amado, né? Eu liguei para esse rapaz e falei, me busca aqui na rodoviária, eu preciso de ajuda, contei toda a história para ele ficou super chateado, né? E ali eu quis começar, falei, já que não deu certo, eu acho que era para você mesmo com você mesmo que eu tinha que ficar, então vamos ficar junto. Ele, a priori, assim, a primeiro momento ele aceitou, mas ficou muito decepcionado de saber que eu estava, né, me relacionando com outra pessoa, e ele aceitou. Só que eu não sabia que ali ele tinha me sentenciado, né? Ele foi ficando comigo, mas ele começou assim, ele não me perdoou por isso, né? Ele se sentiu, não sei, na cabeça dele, ele criou como se ele tivesse sido traído, né? E ele me aceitava na vida dele, mas ele não me tratava dessa forma, como se ele aceitasse. Então ali começou um repúdio muito grande, né? Ele ficava comigo e terminava, ficava comigo e terminava. E eu comecei a ficar numa teia, né, de um relacionamento tóxico para mim, embora ele não me tratava mal, ele me tratava muito bem, mas ele não correspondia aos meus sentimentos. Logo mais eu fui conhecendo a vida dele, ele chegou para mim e falou, Camila, eu não quero casar, eu não quero um relacionamento muito sério. Eu saí de 2 relacionamentos onde eu morei junto. E a última esposa que eu tive, mulher que eu tive, né, que era a namorada dele, que ele morou junto, ela me largou praticamente porque ela era candomblessista, ela foi seguir a religião, eu não fui de acordo, e aí a gente se separou. Então aquilo dali ficou na minha cabeça, só que eu logo adoeci, né, e eu tava numa... eu sou uma pessoa que sempre fui muito de trabalhar e ter o meu próprio dinheiro, muito independente, né? Só que quando eu adoeci, eu fiquei sem ter como, né? Porque eu sou autônoma, então eu fiquei sem ter como pagar as minhas contas, né? Quando eu adoeci, o pai dos meus filhos decidiu pegar os meus filhos, né? E ele falou, eu deixo você ficar lá em casa, você pode ficar, mas com tempo determinado, logo que você ficar boa, você aluga um lugar para você e você vai embora. Só que a gente sabe que para uma pessoa que é doente emocional, ela não respeita as pessoas, né? E as vontades. O que eu fiz? Eu comecei a criar uma situação dentro da casa dele aonde eu queria que aquela vontade dele mudasse, né? Que virasse um casamento, que de repente a convivência fosse trazer para nós
uma realidade totalmente diferente, né? Que com a convivência a gente fosse estreitar os nossos laços e de repente ele me aceitasse como, né, uma pessoa, uma esposa, né? E ali não foi assim que aconteceu. Tudo na minha vida virou um motivo de preconceito, né? A família dele também começou a ter uma certa implicância. Eu achei que pelo fato delas serem do mesmo segmento, elas são, né, evangélicas, e eu achei que elas fossem ter um coração mais acolhedor, né? E não foi assim também que eu vi. Então foi tudo me frustrando muito, né? Eu sou uma pessoa muito transparente, eu gosto muito de conversar, vocês vão reparar pelo áudio. E eu comecei a abrir a minha vida para minha sogra, né, para minha cunhada. E eu disse coisas ao meu respeito para elas, assim, intimidade, que eu achei muito normal. Mas eu no deserto aprendi que nem tudo a gente pode falar, né? Que a gente não sabe como que as pessoas vão entender. Mas enfim, aí eu fiquei, né, alguns meses e chegou a um ano. E foi quando ele falou para mim assim, Camila, eu avisei para você, eu falei para você que eu não queria, né, um casamento e você tá insistindo, então eu vou pedir para que você se retire da minha casa. E eu me retirei da casa dele, porque ele pediu que eu fosse embora. E eu fiquei muito triste, só que eu tinha desfeito de tudo meu, né, com problema de saúde, eu desfiz da minha casa. E eu acabei ficando com a mão na frente e outra atrás. Fui morar de favor na casa de uma irmã e não deu muito certo e eu precisei ir atrás dele novamente, né? E ele falou assim, ó, vou fazer o seguinte, tem uma casa lá na minha rua que tá alugando, eu te ajudo o primeiro mês e depois você vai se virando. Fica até legal que eu posso te dar um apoio. E com isso a gente acabou voltando, reatando o relacionamento. Não durou muito, né? Porque eu vivia com muito medo, porque eu tinha tanto medo, e assim, esse relacionamento para mim era algo tão precioso que eu comecei a fazer tudo de tudo para que ele não tivesse motivo para ele se afastar de mim. De tudo que ele entendesse, compreendesse que eu queria, né? Eu era muito boa, eu era muito dedicada, eu amava muito, eu cuidava muito, né? Então, assim, ele não teria motivos para desistir do nosso relacionamento. E assim passaram 8 meses e um belo dia ele sentou comigo e falou assim, ó, Camila, eu definitivamente não sei mais o que eu faço para você entender que eu não gosto de você como mulher, você é uma pessoa maravilhosa, mas o meu coração não vai. Eu não sei o que é, mas eu não consigo amar você, é um bloqueio que eu tenho muito grande. De fato, você foi uma pessoa que eu sempre pedi para Deus, assim, que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, mas eu não consigo ter amor por você, né? E então você precisa seguir a sua vida, você precisa encontrar alguém que te ame de verdade. Eu tô sendo honesto, né? Eu tentei, eu me esforcei, você não sabe o tanto que eu já me esforcei. Mas eu não aguento mais, né? Eu não quero mais. E ali eu virei para ele e falei, de uma coisa eu posso te dar certeza, atrás de você eu não vou nunca mais, porque, irmãos, eu sempre fui atrás dele, ele terminava comigo e eu sempre ia atrás, mandava mensagem, me humilhava, fazia de tudo para que ele ficasse comigo. E ele ficava, mas não dava 2 dias, eu acho que ele terminou comigo umas 30 vezes, se estendeu esse abismo, e podem se espantar, mas foi por longo 4 anos, eu consegui arrastar esse relacionamento dessa forma, onde eu praticamente suplicava né, para que ele ficasse comigo. Só que eu não entendia que o meu sentimento que eu tinha por ele não era um sentimento como eu tinha pelas outras pessoas que haviam passado na minha vida. Era um sentimento muito acolhedor, eu queria cuidar dele, eu queria estar perto, eu não tinha aquele sentimento de revolta e aquela cobrança, eu só queria o bem dele o tempo todo. E assim, com esses términos, eu buscava em outros relacionamentos, né? Já que ele não gostava, eu comecei a falar, Deus, me ajuda, porque para ele também deve ser sacrificioso ele ficar comigo, né, sem gostar. Eu comecei a ver que eu fazia muito mal para ele, aquilo começou a me gerar uma depressão ainda maior, né? E foi muito difícil,
né, e ele foi embora, e foi no dia 8 de março de 2019, foi quando eu entrei no deserto, no Dia das Mulheres, e eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu entrei para dentro de casa, como eu havia dito para os irmãos, eu não tinha muitas coisas, né? Então eu estava literalmente sem nada. O meu deserto foi geral, né? Foi minha saúde, foi meu relacionamento, foi meu financeiro. Então assim, eu não tinha nada, né? Ele de vez em quando me ajudava. De repente, eu sempre fui uma profissional com muita clientela e de repente passei a não ter nada. E tive que conversar com a dona da casa e pedir para que ela segurasse uns dias, porque eu não tinha para onde ir, eu não sabia o que fazer, né? E eu vi nesse meio tempo que quando os meus filhos foram para a casa do pai, eu vi assim, eu sempre lutei pelos meus filhos e como tudo na minha vida virou assim um alvo de preconceito para eles da família dele, eu abri mão muito fácil. Então eu comecei a sofrer, porque quando ele foi embora, eu comecei a perceber que eu abri mão dos meus filhos, né? Mesmo sem ter condição, mãe é mãe. Eu abri mão dos meus filhos e por causa de um homem, e isso começou a se voltar contra mim, quando eu anunciei para minha família que definitivamente, mais uma vez, né, ele tinha terminado comigo, a minha mãe se voltou contra mim, jogou muita coisa na minha cara, falando o que eu tinha feito. Você largou os seus filhos por causa de macho, você acabou com a sua vida, desde que você conheceu esse rapaz, você nunca mais foi a mesma pessoa, e assim, declarou, né, anunciou que ela era completamente contra esse relacionamento, mas eu sempre tive a minha vida, né? Então, isso não foi, assim, uma coisa que pesou tanto para mim naquele momento. E eu lembro que quando eu entrei dentro de casa, eu falei, Senhor, eu não sei o que vai acontecer com a minha vida. Eu nem acredito que você exista. Porque se de fato você existisse, você não deixaria tudo isso estar acontecendo comigo. E aí eu abri o meu computador, né? Que eu tinha um computadorzinho. E eu abri meu computador e coloquei assim, como superar o fim de um relacionamento, porque eu precisava de ajuda, demais. Dessa vez eu queria não ir mais atrás, eu queria ser curada desse sentimento, para mim que era uma obsessão, de fato era, né? Eu não queria viver mais aquilo, então eu falei, definitivamente eu quero abrir mão disso, eu não quero mais sentir isso, eu quero ir embora, eu quero sumir desse lugar. Porque eu vim para uma cidade, eu esqueci de contar, irmãos, eu vim para uma cidade morar perto dele, né? E aqui eu não conheço ninguém, né? Não conheço ninguém, eu não tenho família aqui. Então, e eu moro numa kitnet virado para a rua. E ele é meu vizinho de casa lateral. Então, eu falei, a primeira coisa que eu preciso fazer é sair daqui. Né? E quando eu abri o computador, que eu coloquei como superar o fim de um relacionamento, eu fui pedir ajuda daqueles coachings. Aí caiu, né, sobre restauração de casamento. E aí eu falei assim, mãe, mas eu não tô procurando isso aqui não, até porque eu não sou casada com ele, né? E aí eu saí e eu coloquei novamente, né? E apareceu aqueles vídeos e eu já fiz até um teste, irmãos, depois de muito tempo, e não sai isso, viu? Então, é para credibilizar mesmo o Espírito Santo, né, que foi ele quem me direcionou naquele dia para que eu conhecesse os canais de restauração. E eu comecei a assistir vídeos, né, e fui identificar que eu estava no deserto e eu não entendia absolutamente nada sobre isso, eu não sabia o que era. Eu nunca tinha ouvido falar sobre restauração de casamento, de relacionamento. E foi muito difícil, porque bem no início, há 2 anos atrás, não era tão forte essa coisa que Deus restaura relacionamento. Eles defendiam muito só restauração de casamento, que era para ver se era uma coisa que Deus queria. E aí eu falei assim, meu Deus, então eu posso tirar o meu cavalinho da chuva, porque se os outros... Porque, irmãos, eu lembro que quando eu fui orar pelo pai dos meus filhos, uma irmã na igreja falou para mim assim, não ora por esse homem não, que ele não é seu. E ali, então, assim, Deus sempre usava algumas pessoas em alguns relacionamentos para falar que não era. Então, com esse que ele me rejeitava muito, eu falei, eu não vou nem perguntar, porque eu já sei que não é, né? Eu fiz esse pré-julgamento, né? E comecei a ver aqueles vídeos e achei interessante. E ali, uma vez eu estava vendo um vídeo do presbítero Walter, um testemunho, né? Fui abrir um testemunho e tinha um telefone de uma moça que deixou lá e falando que se a gente precisasse de ajuda, que poderia contar com ela. E ali eu peguei, prontamente salvei o número e entrei em contato, que é a irmã Lucimar, um presente de Deus que Deus colocou na minha vida, uma amiga, uma irmã, uma mãe,
um socorro. Eu dei muito trabalho, irmãos, para ela, porque eu vim crua completamente. Eu não sabia orar direito, eu não sabia o que era campanha, eu não sabia o que era deserto, eu não sabia o que era jejum direito, eu não sabia o que era... Eu ia, frequentava a igreja, mas eu não sabia o que era uma batalha por um relacionamento, né? Uma restauração de vida. E logo depois a vizinha de frente, né? Ela bateu, ela mudou uma vizinha para cá e ela bateu na minha porta. E ela me convidou para tomar café na casa dela. Eu acabei explicando que eu tinha pouco mantimento em casa. Então foi uma pessoa que Deus usou para me ajudar a me alimentar, né? E eu contei para ela toda a minha história e ela começou, na hora das refeições, ela me ajudava, né? Batia na minha porta e falava: vem almoçar, vem tomar café. E um belo dia ela me convidou para ir para a igreja, né? E falou assim: olha, eu queria ir na igreja, e só que eu tô com vergonha de ir pra igreja e sozinha, que faz tempo que eu não vou, você não quer ir comigo, não? E eu falei: vamos, eu gosto de ir pra igreja evangélica. E eu fui com ela, né? E quando eu cheguei lá, o pastor falou, era Assembleia de Deus, e o pastor olhou pra mim e falou assim: irmã, fica de pé, qual é o seu nome? Eu falei: Camila. E ali ele falou assim: igreja, sabe a história de Jó? É dessa moça. Ela perdeu tudo. Aí ele olhou para mim e falou assim: mas você crê num Deus de restituição? E eu, assim, sem muita experiência, disse: eu creio. E depois eu conversei com ele ao final do culto, né? E ele falou para mim assim, eu tirei a foto dele da minha Bíblia, eu tinha uma foto dele na minha Bíblia, mostrei para ele. E ele falou assim: irmã, esse homem não está fora da sua vida, ele está dentro. Mas existe um preço a ser pago. Você está disposta? Eu falei: já que eu tô aqui... Só que eu não tinha noção do que era, né? E umas clientes minhas, elas começaram a perceber que eu tinha uma amizade com elas, né? Que a minha tristeza. E ali uma outra cliente me convidou para ir numa igreja, eu levei a foto dele novamente. E quando eu levei a foto dele, o pastor só olhou e falou assim: fizeram um trabalho, né, de feitiçaria para fechar o coração desse homem, para ele não gostar de mais ninguém. Ele termina muito com você, né, irmã? E eu fiquei olhando assim para a cara dele, eu falei: sim, né? Eu fiquei bem surpresa e perplexa com o que ele havia dito, porque era exatamente esse o meu problema. E ali ele falou assim: mas não fica chateado com ele não, porque ele está sob né, uma obra de feitiçaria, de bruxaria. Então a irmã vai lutar, vai perseverar, e Deus vai dar livramento, Deus vai dar libertação. E aquilo dali para mim foi ficando uma coisa muito séria, né? Porque eu, embora não entendesse nada, eu sabia que era algo muito grande, e eu não sabia que eu era capaz de passar por tudo aquilo dali. Afinal de contas, irmãs e irmãos, eu ainda era uma pessoa muito adoecida, eu não tinha começado o tratamento. Então, estar num deserto, eu não entendia por que Deus tinha me colocado nesse deserto. E eu fiquei muito chateada com Deus, né? Eu me lembro que eu estava de manhã no quarto e, de repente, aquelas vozes começaram a dizer para eu tirar minha vida, porque eu morava aqui do lado dele, né? E eu falava: Deus, eu preciso ir embora, mas como eu vou embora? Eu não tenho condição de ir embora agora. Mas eu não posso ficar aqui, porque eu vou ver ele vivendo a vida dele, vai ser um massacre para mim, né? Então eu não vou suportar, porque eu via tudo, irmão. Se ele precisasse ir na padaria, ele tinha que passar na frente da minha casa. Então eu via aquela realidade completamente em prejuízo, né? A minha vida. E eu saí correndo. Eu me lembro que nesse dia eu tive uma crise, que eu queria literalmente tirar minha vida. E eu saí correndo e bati na porta de uma igreja, pedi oração. E pedi: me ajuda, eu quero me matar, eu não aguento mais essa situação. E eu quero muito pontuar aqui que, assim, nesse dia eu pedi ajuda para a igreja, e quando eu saí de lá, as irmãs falaram assim: não, a gente vai visitar a sua casa, a gente vai fazer uma campanha na sua casa, nós vamos te ajudar. E essas irmãs nunca vieram na minha casa, elas nunca me ajudaram nesse sentido, né? E eu quero dizer aqui uma coisa, que quando nós queremos verdadeiramente conhecer e ser libertas no Senhor, Ele se faz presente na nossa vida. Então, naquele dia eu fiz uma oração muito sincera ao Senhor, eu entrei dentro do meu quarto e eu falei para Ele: eu não sei, eu nem acredito que você exista, mas eu quero que, se você de fato existe mesmo, eu estou entregando a minha vida para você sem devolução. Eu cheguei a estaca zero, eu não tenho mais meus filhos, eu não tenho minha casa, olha a casa que eu tenho, eu tinha uma vida estabilizada em outra cidade, né? Olha só a minha saúde, né? Olha só quem eu me tornei, né? Então, assim,
eu preciso de ajuda, eu preciso que o Senhor entre na minha vida. Se o Senhor realmente muda a vida das pessoas, muda a minha, né? Eu não tinha noção daquela oração que eu fiz naquele momento. Então eu comecei a ser responsável, né? Eu falei, eu vou entender os processos que o Senhor tem para minha vida, eu vou obedecer, seja como for. E ali o meu deserto se iniciou. E eu no início eu murmurei muito, porque eu falei, Deus, mas se era ele que errava tanto, por que eu que tive que entrar no deserto? Por que é comigo que o Senhor está tratando e não com ele, já que eu julgava ele uma pessoa muito ruim, né? Do coração muito ruim, porque ele não me queria. Então, por que era eu que estava no deserto? E e o Espírito Santo começou a ministrar, né? Eu comecei a conversar com a minha irmã de oração, a Lu. Logo depois eu também conheci o irmão André, que nossa, eu nunca vou conseguir expressar aqui em palavras o que eles de fato foram. Não foram só separados pelo Senhor, porque Deus de verdade, Ele separa pessoas para que nos ajudem. Eu jamais teria conseguido sem o auxílio deles também, né, que o Espírito Santo usou, que eu sempre fui muito Tomé, tudo para mim era algo muito lúdico, né? Eu achava que era muito fantasioso. Então, assim, antes das coisas acontecerem, eu precisava acreditar primeiro para depois eu orar, ter fé. Então, assim, eu comecei a ter uma relação com Jesus muito ali no cru, né? De verdade. Então eu orava sinceramente para o Senhor, eu não te amo, mas já que as pessoas falam que você precisa ser o primeiro na minha vida, eu quero te amar. Eu não sei orar direito, mas já que as pessoas dizem que é orando que nós conseguimos, eu preciso que o Senhor me ajude e me ensine a orar. Eu não entendo absolutamente nada da Bíblia, mas eu preciso que o Senhor me ensine para que eu venha ler e entender. Então eu comecei a ter uma relação rasgada com Deus, né? E aquilo dali se tornou algo diário, né? Porque eu entendia que eu precisava daquilo como tudo na minha vida. E ali eu comecei a entender, a conversar com o Espírito Santo. Eu não ouvia, mas eu chorava muito, né? Porque eu via ele passando na frente da minha casa. Desculpe, irmãos. Eu via ele saindo, né? Os amigos buscando ele para ter uma vida, né? E a minha vida, ele praticamente assim, parece que ele tinha ganhado na Mega Sena e eu tinha perdido tudo, né? Então ele começou a ter uma vida muito de farra, de sair, dos amigos buscarem ele aqui. E eu via tudo isso e eu sofria muito, né? Então eu chorava todos os dias. Eu não aceitava essa situação, essa condição ainda aqui. Eu não tinha como sair desse lugar, eu não tinha como fazer absolutamente nada, a não ser orar e pedir. Então eu comecei a entender, porque assim, mesmo embora emocionalmente completamente destruída, eu sempre fui uma pessoa muito prática para assim eu resolver as coisas, né? Eu sofria, mas eu entendi que se era por aquele caminho que eu tinha que percorrer, eu tinha que ir, né? Então eu questionava muito o Espírito Santo sobre muitas coisas, mas eu comecei a obedecer, né? E Deus usou esses meus parceiros de oração para me ajudar do início, do primeiro passo ali, né? Você vai ter que aprender a falar com o Senhor. Fale tudo que você está sentindo, o que você quer, as áreas que você quer que ele melhore, que ele transforme. Peça para o Espírito Santo te mostrar o que realmente ele quer. E assim eu fui fazendo. E eu digo, irmãos, foi um tratamento que eu falo da UTI até a alta. Você vai descendo, né, para a enfermaria, para o quarto, para a enfermaria, até você ter alta, né? Então, o Espírito Santo jogou todas as cartas na mesa, né? Ele falou, é um processo e é um trabalho árduo que a gente vai precisar começar, que eu falo que quando Deus entra na nossa vida, ele enfia um ferro na fossa, né? E tudo que está putrefado, tudo que está estragado vai ter que subir. Então, foi esse tratamento que Deus começou a ministrar no meu coração, sobre o perdão, sobre os vícios. Quando eu falava que o meu amado, mas ele é assim, assim, assado, o Espírito Santo me fazia lembrar. E quando ele saía de dentro do quarto para ir trabalhar e você ia ver filme pornô? E quando você mentia assim? E quando você deixava contato salvo, escondido, né? Quando você não colocava a foto do perfil para todo mundo ver,
para garantir, né, os contatinhos ali, né? Porque o Senhor conhece o nosso coração, irmãos. Ele sabe exatamente quem somos, né? E ali o Senhor ministrou muito ao meu coração. E, e foi tendo esse relacionamento, né, que eu falo de confronto, né? E ali eu comecei a ter uma sede, eu comecei a orar por Deus e falar, Senhor, esse relacionamento, eu não sei como isso vai, mas eu sei que isso começou e eu vou com o Senhor até o fim. Então eu quis muito a cura, como o ar que eu respiro. Eu tinha todos os motivos do mundo, porque eu gostava muito de pagode, eu gostava muito de sair. E todas as minhas amigas, quando eu disse assim para elas, assim, eu vou voltar para a igreja, eu tô decidida a não sair. E aquilo dali eu não tive o apoio de ninguém falou, então você vai que eu vou continuar aqui. Então eu perdi as minhas amigas, eu perdi tudo, irmãos, eu fiquei sem ninguém na minha vida. Foi como o Senhor falou, esse tratamento é só eu e você, tudo que atrapalha a minha relação com você eu tirei. E ali eu me sentia, meu Deus, aquele momento eu não me sentia privilegiada, eu me sentia castigada, porque por que eu tinha que ter, eu julgava Deus, eu dizia assim, mas você quer ser glorificado em tudo, tudo tem que ser do seu jeito, você não respeita ninguém, você não ama ninguém de verdade, porque tudo tem que ser do seu jeito. Então eu comecei a comecei a ter crises contra Deus, porque eu via o meu cenário cada vez mais destruído. E ali eu falava assim, não, mas você quer que seja tudo do seu jeito, sabe? Então eu argumentava, eu batia de frente, eu tinha uma revolta contra Deus muito grande. Então assim, ao mesmo tempo que eu seguia, eu retrocedia. Eu seguia, eu retrocedia. E aquilo começou a me adoecer muito, né? E atrapalhar o meu deserto, né? Então por muitas vezes eu abri a palavra, comecei a ter essa situação, né, que me ensinaram, você abre a palavra, lê, ora, pede a palavra de Deus. Nossa, e quando eu abri aquelas palavras assim, mais duras do mundo, né, então eu também fiquei com raiva da Bíblia, e eu falava, não tem condição, é tudo muito ruim, é tudo abismo, é tudo confronto, é tudo exortação, né, mas eu não sabia que aquilo dali era para o meu bem. Então as coisas elas tendiam a piorar, né? Tendiam a piorar. Então eu comecei a ficar mais traumatizada do que eu já era, né? Então eu comecei a fechar a janela, ficar com tudo trancado, porque eu não queria ver. Então eu botava cortina nas janelas, na porta, para que eu não ficasse vendo, né, as situações. E foi quando eles foram me explicando, Camila, tem que ter, eu deixar aí. Eu tinha um pânico dessa palavra tão grande, porque eu falava assim, mas eu já deixei aí, que é mais que precisa. E as pessoas diziam para mim assim, irmã, você não deixa aí emocionalmente, você não está fazendo conforme realmente tem que fazer. E ali, meus irmãos, eu tinha uma raiva muito grande, porque eu me esforçava, mas não conseguia, né? Eu não me perdoava, eu não deixava com que aquela situação fosse indo naturalmente, né? Eu forçava, e quando eu via que eu não estava conseguindo ali, imediatista, como eu sempre era, né? Eu não me contentava. Então eu perdi muito tempo no deserto com as minhas indagações, com as minhas petulâncias, né? Os meus questionamentos. Até que, assim, todo mundo. Eu me lembro que um dia eu gravei um áudio para minha irmã de oração, e eu gravando esse áudio, reclamando, né, para ela tudo que estava acontecendo, que eu tinha visto meu amado saindo, que ele tinha chegado praticamente no outro dia, e falando muitas coisas. E na hora que eu terminei, eu enviei o áudio para ela, e o Espírito Santo falou assim comigo, pega o áudio e ouve. E ali eu ouvi. Quando eu ouvi, irmãos, na metade do áudio eu já não estava mais nem suportando ouvir. E eu falei assim, meu Deus, eu não aguento nem ouvir. Gente, como eu sou rixosa, como eu reclamo, Nossa, eu não suportei, irmãos, não suportei ouvir o meu áudio, o meu próprio áudio. E ali eu tive uma consciência de que eu precisava fazer diferente, de que eu iria entender o que Deus queria comigo, e eu iria ser obediente mesmo, de verdade. E eu comecei a deixar ir, né, e a ter uma relação só eu e Deus, né? Como eu não tinha dinheiro, eu não conseguia pegar os meus filhos, eu não tinha uma relação sociável com ninguém. A única coisa que eu fazia era ir para a igreja e ficar dentro de casa. Então a minha vida era essa, foi um ano assim. Eu ia para a igreja e voltava para casa, ia para a igreja e voltava para casa. Lá Deus usava vasos para dizer que Ele ia fazer.
né, que ele ia fazer, e as pessoas me aconselharam: irmã, você precisa ser curada, ser transformada, você precisa trabalhar para Deus, fazer a obra de Deus, né, e você vai ver o que o Senhor vai fazendo. Só que isso, irmãos, para mim era uma coisa muito longe, o tempo sempre foi para mim um inimigo muito grande, né, e assim, algo me dizia que não ia ser uma coisa rápida. E não foi, né, irmãos? Não foi, porque eu sabia que o que tinha em mim era necessitava de um tempo para ser zerado, né, para ser curado. E ali eu fui entendendo, né? Deus foi colocando as lepras e mostrando as lepras para mim, e eu fui entendendo que aquilo dali era algo muito sério e que não era o meu amado que precisava de um tratamento, e sim, eu realmente eu entendi o porquê que eu estava no deserto. E eu lembro que as pessoas falavam assim: você vai agradecer o deserto. E quando eu vi o deserto, eu tinha essa palavra, ela era como um espinho para os meus ouvidos. Eu falava: como que alguém pode dizer que a gente vai agradecer um deserto? E assim eu comecei a entender, né? E eu fui aceitando aos poucos, e eu comecei a fazer, a maratonar vídeos de testemunhos, eu comecei a colocar isso numa linguagem mais prática. Eu quero saber como é, eu quero saber como é que faz, eu quero aprender. E eu fui à luta, né? Então, quando eu decidi, eu comecei as campanhas, e as campanhas eu iniciei uma guerra espiritual muito grande, porque ali para se tratar de libertação tanto da minha vida quanto da minha família, né, as maldições hereditárias que estavam na minha vida, minha criação, todas as doenças, todas as alianças que eu tinha feito, né? Então foi uma coisa assim muito, que eu tinha visões, eu via muitas coisas horríveis, né? Quando eu botava meu joelho no chão para orar, para jejuar, eu aprendi a jejuar, aprendi as batalhas da madrugada, né? Conheci os canais do presbítero Walter, do irmão Alan, né? Que são muito, o irmão Alan então, que ajudou muito, as palavras dele ao percorrer do meu deserto, né? Aí eu aprendi com o irmão Guapo, né? Conheci o canal do irmão Guapo. E assim como todos os outros, né? A gente tem aquela primeira impressão do irmão Guapo: gente, esse homem é doido, né? Ele é muito, leva as coisas muito na brincadeira, e assim, mas ao mesmo tempo aquilo dali foi me relaxando, né? Porque era muito sério, e eu sempre fui uma pessoa muito alta astral, e fazia tempo que eu não sorria, que eu não brincava. Então o irmão Guapo trouxe essa felicidade, né, pra gente, assim, quando era os momentos das lives, das batalhas, assim, eu lembro que eu podia escutar os testemunhos, mas quando eu via a flor, né, eu chorava com aquela flor. Gente do céu, sempre chorei com aquela flor, porque eu dizia assim: um dia eu vou gravar o testemunho, o irmão Guapo vai colocar aquela flor no meu testemunho. Desculpa. Um dia vai ser eu. Um dia eu vou acreditar que esse Deus que está aí no céu, ele muda histórias. E eu me senti, irmãos, tão pequena, tão sozinha. Mas eu precisava acreditar que tinha um Deus lá em cima que me amava e que ia mudar a minha vida. Mas tudo que eu olhava me remetia à destruição. A minha mãe acabou perdendo tudo. Minha mãe era uma grande empresária, ela virou diarista. As minhas irmãs foram pro tráfico de drogas, sabe? E no tráfico de drogas, eu tenho uma irmã que é soropositivo, e elas se perderam nas drogas, e eu fui olhando para tudo aquilo, eu mãe solteira, não conseguia dar certo com ninguém, ainda tinha me apaixonado por um homem que não me queria. Então, assim, eram muitas coisas ruins, eu tinha que acreditar, eu tinha que ter fé no impossível, e eu achava que nem o impossível era o meu lugar, não era o meu lugar de estar ali. E vocês não têm noção de como o inimigo se esforçou para provar isso para mim também. Então eu falo, irmãos, que quando, assim, eu sempre falei assim: gente, mas qual é a chave da virada mesmo? A chave da virada é quando você acredita no amor de Cristo, de verdade, que o que aconteceu, irmãos, e eu falei: Deus, eu não sei como, mas o Senhor vai precisar me ensinar a te amar e crer no Senhor dessa forma. E foi quando eu comecei a ter uma sede, irmãos, da palavra tão grande. Eu comecei a ler a Bíblia.
E eu li a Bíblia quase toda, só faltam algumas partes do Antigo Testamento, mas eu li a Bíblia quase toda. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração como se fossem aquelas histórias, eu lia e ele me colocava naquelas cenas. Então eu li aquilo dali com uma vontade de saber o que ia acontecer no final. Virou um livro para mim, de que nem você senta para assistir um filme, que você fica assim tão fascinada pelo filme que você quer saber o que está no final. E eu li aquele livro, Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento, em 2 dias, irmãos. Só para você ter noção da sede que eu estava e que eu busquei naquele momento, né? Uma vida realmente com Deus. E foi quando eu comecei a entender e eu falei, Senhor, eu não vou abrir mão da minha vida com o Senhor, haja o que houver, eu sei. Então, assim, a minha família começou a se voltar contra mim, dizendo que eu estava ficando louca, que eu usava isso como desculpa para permanecer aqui, que o meu irmão chegou a falar para mim assim, eu vou parar o caminhão aí na porta, eu vou pegar tudo que é seu e vou te tirar daí, porque o que falta para você entender que o rapaz não quer nada com você? E assim, eu comecei a desenvolver assim, se era repúdio, eu desenvolver mais ainda. Então, eu comecei a falar para Deus, Deus, eu vou embora, eu não quero te desobedecer, mas eu vou embora, tá todo mundo falando isso. E assim, eu também acho que não é justo eu ficar aqui, sabendo que ele mora aqui, então toda a rua sabe que eu não tenho ninguém aqui, que eu só vim para cá por causa dele, então não tem motivo para ficar aqui, né? E eu queria ir embora, e ele, assim, a gente se falava algumas vezes, porque ele ficou muito tempo sem nem olhar na minha cara. E às vezes que eu esbarrava com ele na rua, ele falava para mim assim, o que você ainda está fazendo aqui? Você já pensou no lugar que você vai morar? Você já pensou o que você vai fazer da sua vida? Você já pensou como é que você vai resolver? E assim, eu não sei por que o que ele via em mim, que ele sempre reforçava, Camila, eu só queria que você entendesse que o nosso relacionamento acabou e não tem mais volta. Eu queria que você entendesse isso, sabe? Que você não alimentasse nenhuma esperança, né? Como eu já te expliquei. Então, ele não tinha uma vez que ele não falava, que ele não me visse, que ele não falava isso. E assim, eu sempre abaixava a minha cabeça e não falava nada. E então isso foi virando uma coisa assim que para mim começou a me incomodar, né? Mas eu ainda não estava pronta para responder o que ele de fato precisava ouvir. Então eu sempre me voltava com isso voltava para minha caminhada, né? E eu via que às vezes que eu encontrava com ele, o inimigo usava muito para ele me desestimular, falar assim, nossa, mas não está acontecendo nada, né? Então eu falo que de Tomé eu passei a ter que ter uma fé de Jó, né? Porque eu dizia assim, meu Deus, mas como que isso vai acontecer se eu oro, pago o preço, faço campanha, faço isso, faço aquilo, e todas as vezes que eu encontro com ele, ele sempre tem alguma coisa negativa para me dizer, né? Mas, na verdade, eu comecei a entender que aquela restauração, ela não se tratava apenas do meu relacionamento, ela se tratava de uma restauração pessoal, né? Então eu quis conhecer o Senhor de verdade. Eu fui até atrás de artigo científico para saber como é que foi a morte de Jesus, já que eu falei assim, já que eu preciso entender quem é Jesus, eu quero aprender o que aconteceu com ele, o que realmente foi a vida dele, o que ele fez aqui. E eu fui estudar desde a morte dele, né? Para entender tudo. E aquilo começou a mexer com as minhas emoções, o meu espiritual. E eu comecei a desenvolver um amor por Jesus de uma forma muito intensa, né? Óbvio que assim não dá para a gente colocar tudo aqui, senão o testemunho vai ficar muito grande, né? E eu comecei a ter uma relação de amor com Jesus muito grande. Então eu comecei a não buscar tanto pela restauração, mas buscar pela restauração pessoal. Então tudo que eu aprendi um método de... Eu sempre pedia a palavra para Deus no dia, e aquela palavra eu ia no Google e estudava sobre aquela palavra para entender muita coisa, porque às vezes a gente lê aquele rodapézinho da explicação, mas a palavra tem muito mais, né, para nos oferecer, para nos acrescentar, do que só aquilo dele. Então, para mim foi bem importante isso também, começou a me agregar conhecimento muito forte, né, e eu comecei a entender como é que Deus foi trabalhando na minha vida. Eu lembro que eu assisti um vídeo, né, de uma mocinha que passou por uma situação muito desfavorável, né? Ela foi muito maltratada por uma madrasta e ela sofreu muito e repercutiu nacionalmente esse crime.
e ela hoje prega sobre o perdão, né? E eu escutei aquela palavra e naquele momento o Espírito Santo me fez pedir perdão para as pessoas, né, da minha família, para perdoar minha mãe, né, que perdoar, né, a todas as pessoas que tinham passado na minha vida, né, que tinham me deixado marcas, né, eu permiti que elas fizessem comigo tantas coisas, né, tantos traumas, agressões, né, tantos relacionamentos abusivos, né, então eu precisava perdoar essas pessoas, né, e me perdoar também, porque eu acho que para mim foi mais difícil me perdoar do que perdoar as pessoas, né? Porque com o passar do tempo, eu comecei a ver que isso era uma coisa muito grave, muito mais difícil. Porque eu lembro que eu fazia, eu entregava, eu orava, e a gente sempre acha assim, já tá tudo certo. Só que só o Senhor conhece, né? O nosso íntimo, né? Nosso profundo, nosso escondido. Então, eu, graças a Deus, sempre tive essa relação com o Senhor e Ele sempre teve essa liberdade de sempre expor. Nem sempre, uma coisa que eu aprendi no deserto, que nem sempre Deus vai te mostrar naquele momento que você está pedindo, porque às vezes você não está pronta para ver aquilo dali, para perceber, não tem maturidade para você entender que aquele processo ali você vai precisar passar por aquilo. E eu fui pedir perdão, né, para as pessoas, inclusive para Ele, né. Eu reconheci, eu tive Deus me deu uma oportunidade em que a gente se encontrou, né, e como a gente era vizinho, não era muito difícil, né, e eu fui pedir perdão por tudo que eu havia feito, né, por eu ter forçado um casamento, né, um relacionamento, né, uma moradia junto, por eu ter forçado que ele me entendesse, que ele me amasse, né, que eu não aceitei, né, as regras, as imposições dele, então eu pedi muito perdão por isso. E ele, assim, achou estranho, mas, assim, ele sempre foi o coração muito fechado para mim, então ele não esboçava nenhum sentimento bom, né? Então, eu fiquei até com medo, aí ele até falou para mim assim, ó, fica mais no seu cantinho, tudo, né? Então, eu me preocupava com isso. E, assim, eu voltava para casa triste cada vez que eu o via, né? E eu comecei uma onda de perguntar para Deus se ele realmente era para mim, né? Se ele realmente era para mim, se eu realmente tinha que ficar aqui. E eu me lembro uma vez que eu queria muito ir embora, porque eu estava vendo ele sair demais, ele viver a vida dele de uma forma muito, assim, sabe? Uma vida de agito mesmo, né? E ali eu perguntei para o Senhor se era isso mesmo que ele queria para mim, que eu queria ir embora. E ali as pessoas começaram a me aconselhar muito, até os meus irmãos de oração começaram a me aconselhar, falar assim, Camila, acho que você tem que ir embora, acho que você tem que mudar, Deus tiver que fazer a obra, Ele vai fazer em qualquer lugar. Só que o meu coração, eu não sentia isso, né? E uma vez eu perguntei para o Senhor, e quando eu tirei aquela palavra em Atos 1, que fala assim, até que a promessa se cumpre, né? Permaneça em Israel. Uma coisa assim, se eu não me lembro. Então eu entendi que Deus não queria que eu saísse daqui, né? E quando isso aconteceu, eu peguei e falei assim, não, então eu vou para outro foco, né? E comecei a pedir sinais, e todas as vezes que eu pedia sinais, o Senhor me respondia, né? Eu lembro que uma vez eu estava assim com o pessoal da igreja fazendo um culto no lar, e eu comecei a me dedicar muito para isso, né? Eu estava fazendo um culto no lar, e quando eu fiz esse culto no lar, eu pedi para Deus assim, que naquele dia, se realmente Deus tinha ele para mim, que Deus me desse um sinal, que Ele me mandasse uma mensagem, já que a gente não se falava, embora a gente se via assim às vezes, não era muito frequente, né, porque ele tem uma vida mais noturna, então eu ficava mais assim, para parecer mais diurno, né, e ali naquele momento ele mandou uma mensagem de uma vaga de emprego para o meu filho, né, e só botou isso, não falou comigo, e quando eu vi, né, eu falei, Senhor, muito obrigada. Então, assim, o cenário sempre foi muito destrutivo, né? Ele sempre, se eu chegasse na janela, eu via ele saindo, eu via ele com os amigos, a dona da casa que eu alugo é mãe de um dos melhores amigos dele de infância, então ela sempre tinha alguma coisa para falar. E uma certa vez ela falou que o filho dela tinha ido deixar o meu amado na casa de uma outra mulher, né?
E ali eu fiquei destruída, né? Eu falei, não, eu acho que eu não aguento mais, eu já tô lutando já tem muito tempo, e essa situação dessa forma eu não vejo melhora nenhuma. Nunca tive um sinal positivo, irmãos, nunca tive. Assim, só os sinais de Deus mesmo, assim, que ele mostrava que era a pessoa, mas que eu visse melhora dele ou aproximação, nada. Nada. E todas as vezes que eu conseguia falar com ele assim, que era muito raro, né? Eu, às vezes que eu falava com ele no WhatsApp, eu lembro que eu compartilhava com os meus irmãos de oração e todas as vezes eles me reprovavam. Eles falavam, não, mas você não deveria ter falado isso, você não deveria ter agido assim. Eu não sabia como lidar com isso, então eu fui ficando mais no meu cantinho, né? E isso começou a produzir em mim mais maturidade. Eu vi assim, não, Deus, só, tá bom só eu e você, já que eu faço tanta besteira quando eu tô longe, ou quando eu... Então eu comecei a meio que sentir um medo de encontrar, né? Então isso, de uma certa forma, irmãos, foi positivo para mim, porque eu me guardei mais no Senhor, né? Então, assim, eu fui amadurecendo, então chegou um ponto que eu vivia literalmente a minha vida para Jesus, né? Deus começou a permitir que eu atendesse algumas pessoas, então Deus me dava o maná do dia mesmo. O do aluguel era no aluguel, o de fazer aquela comprinha da semana, sem muito luxo, né? Mas para sobreviver. Deus, no início, ele começou a... Eu tinha umas irmãs da igreja que dividiam cesta básica comigo que elas ganhavam, e foi assim. E eu vi aquela minha vida do luxo, né? Que eu tinha tudo, mas não tinha Jesus, né? E eu comecei a passar algumas coisas, né? Não tinha tudo que eu queria, mas eu tinha Jesus, né? Então eu fui amadurecendo muito, só que a gente precisa vigiar muito, irmãos, porque eu comecei assim a descansar no Senhor, no sentido de que eu já tinha feito, eu fiquei 5 meses de jejum, eu fazia uma campanha atrás da outra, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, tudo que vocês imaginarem eu fiz. E chegou um ponto que eu estava muito cansada. E eu e minha irmã de oração, a Lu, a gente vivia 24 horas conversando, né? Fazendo campanha na madrugada, lutando muito, jejuando muito. Fazia tudo que a gente via de campanha, de coisas, a gente fazia. E foi chegando um momento que eu fui ficando um pouco cansada. Já tinha passado um pouco mais de um ano, né? E eu já estava assim, já meio descrente, né? Porque eu literalmente falei assim, gente, já estava chegando perto do Natal e Ano Novo e eu tinha um pavor, já tinha passado meu aniversário, o aniversário dele, e eu tinha pedido para Jesus para que Deus permitisse que nós nos encontrássemos e o Senhor não permitiu. Mas no Ano Novo, Natal e Ano Novo, o Senhor permitiu uma aproximação, né? E a gente voltou de uma hora para outra, eu não perguntei nem para o Senhor se era a hora, se não era. E ali o Senhor permitiu que nós passássemos o Natal e o Ano Novo juntos. E a gente passou, só que em janeiro ele teve uma discussão com a família dele começou a dizer muitas coisas a meu respeito, que não aceitavam a nossa volta, que eu era uma pessoa que não era uma mulher de verdade para ele, que eu tinha filho, que eu era uma pessoa que eu tinha mentido muito no meu passado, e começaram a falar coisas assim ao meu respeito que, irmãos, eu confesso que eu fiquei tão absurdamente pasma, porque eu não tinha mentido absolutamente nada, só que elas não aceitavam o meu jeito, porque no início eu não aceitava, assim, eu tinha uma postura de uma pessoa que veio do luxo, mas eu não tinha nada, então, assim, elas me viam como se eu fosse uma pessoa que era metida, uma pessoa que esbanjava uma coisa que eu não era. E assim, o diabo ele vai achando brechas no coração das pessoas quando tem raiz de amargura, falta de perdão. Então aquilo ali se transformou em algo muito horrível. Elas diziam de fato o que eu já tinha falado, mas não da forma que eu tinha falado. Então assim, distorceram muitas coisas e eu fiquei muito triste com aquilo. Se voltaram contra mim de uma forma muito pesada. E eu fiquei muito triste, aquilo me abalou muito. E ele falou assim, olha, eu não vou ficar com uma pessoa que a minha família é contra, eu não vou ficar com uma mulher onde a minha família não me apoia, então eu preciso te deixar. E ali eu não entendi, eu falei, Deus, por que você permitiu essa aproximação? E para chegar e terminar, eu não entendi, então foi outro sofrimento. Mas logo eu me levantei e continuei seguindo, né? Passou, assim, uns 2 meses, ele sem falar comigo, ele se reaproximou novamente e falou para mim que, vamos ficar junto, vamos ver o que dá. E mais uma vez, irmãos, nós voltamos, e foi questão, assim, de um final de semana, quando ele desapareceu, numa quinta-feira, né?
E eu liguei para ele para saber o que tinha acontecido. Ele falou assim: tô precisando de um tempo na minha cabeça, tô me sentindo um pouco sufocado, e eu tô aqui numa cidade, eu nem sei se volto hoje. E aí ele apareceu, aí era Dia das Mães, já era maio, né? E era mesmo meu aniversário. E ali ele falou que era que eu não esperasse. E aí ele apareceu numa terça-feira. Quando ele apareceu nessa terça-feira, 2 dias antes, eu tinha falado para Deus assim: Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a dizer não para ele. Porque quando ele apareceu, eu quero dizer não. Eu senti isso no meu coração, irmãos. Me ajuda. Eu nunca disse não para esse homem, mas eu preciso dessa vez dizer não. Eu tô cansada já dessa situação. Ele faz o que ele quer comigo e hoje eu não sou mais aquela pessoa. E ali prontamente o Senhor me atendeu. Só que nessa parte que eu falei para os irmãos, que era para os irmãos vigiar, o que aconteceu? Eu estava, nesse mesmo final de semana que ele tinha sumido, eu estava chorando muito com a minha irmã de oração, e ela falou assim: amiga, vai assistir um filme, se distrai um pouco, bota um filme gospel aí, vai assistir. E eu estava assistindo e de repente chegou uma mensagem no meu celular de uma pessoa falando comigo perguntando de onde que eu era, se tinha a ver com alguma coisa do meu trabalho, se eu expunha propaganda nas redes sociais, e eu falei de fato que sim, né? E eu me identifiquei, eu falei, não, eu não sou essa pessoa que você está procurando, não. E aí ele me deixou uma palavra de motivação: olha, se você expõe seu trabalho nas redes sociais, não desanima não, Deus vai te ajudar, e nananana. E eu olhei, falei assim, muito obrigado. E ali ele começou a conversar comigo, irmãos, eu chorando, assim, né, com outro problema, e ali ele começou a conversar comigo, e assim, eu me identifiquei muito com a história dele. Nessa situação, eu já estava, assim, eu já comecei a ajudar, Deus começou a trazer outras pessoas para eu aconselhar, para eu ajudar. E ali ele foi falando que ele tinha perdido uma esposa de 37 anos com câncer, fazia um mês, e eu me compadeci muito da história dele, e falei muito da palavra de Deus para ele, e ali começou uma amizade, né? Começou a amizade. E ali os dias foram se passando, passou meu aniversário, eu esperei, porque assim, mesmo que a gente tivesse separado, ele sempre me parabenizava. E não foi isso que aconteceu no ano de 2020, né? Então eu fiquei muito frustrada. Eu falei, nossa, como assim? Ele não me parabenizou, né? Então aquilo dali para mim foi horrível. E ali eu falei assim, Deus, se esse rapaz é mais um, porque apareceram muitos pratos, irmãos, no decorrer do deserto, e todas as vezes que apareceram, Deus, eu orava e Deus tirava. Eu orava e Deus tirava. E com esse rapaz foi diferente. Eu pedi para Deus tirar, e Deus não tirava. E a gente conversava muito sobre o Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida dele. E, irmãos, eu me senti muito à vontade, muito mesmo. Muito à vontade com ele, e assim, ele supria as minhas expectativas, né, e eu orava para Deus todos os dias, e acabou que eu comentei com ele que eu orava por uma restauração de uma pessoa. Ele falou, Camila, eu super respeito, não quero que você desista, mas eu quero sua amizade, eu quero que a gente converse. E a gente passou a fazer chamada de vídeo todos os dias, e a gente passou a conversar. Então ali, eu fui despertando um pouco mais para a vida, eu senti vontade de me arrumar, de estar bem, né, ele me impulsionava com conselhos muito bons, né, e ele via em mim uma força também, que ele falava, é incrível, eu nunca vi alguém tão apaixonada por Jesus dessa forma. E ali a gente foi alimentando, e cada vez mais eu vendo o meu amado mais distante do propósito. E o que houve? Aconteceu, resumindo, né, aconteceu de eu ter ido, eu fui para a cidade dele conhecer, depois de muita frustração, eu esperei muitas coisas que não aconteceram, e eu fui para a cidade dele, fui para passar 3 dias, e eu acabei ficando 10 dias. E antes disso, eu tinha tirado uma palavra e Deus falava comigo sobre nascer de novo, né? Antes de eu ir, eu falei, Senhor, eu não sei se é certo ou se é errado, mas eu vou para a cidade dele, eu vou conhecer ele, seja o que Deus quiser. E lá, quando eu cheguei na casa dele, que eu fiquei lá, eu lembro que eu fui conversar, né, sobre o AH com algumas pessoas, e ali um pastor falou para mim assim, se Deus te chamou no ministério de restauração, porque quando você for contar seu testemunho, você vai dizer que... Foi uma irmã de oração também que falou isso para mim, de um grupinho que eu tinha entrado de restauração, e ela era da liderança. Ela falou assim, então quer dizer que você vai contar uma história de restauração, mas no final você vai dizer que Deus te colocou uma outra pessoa na sua vida e não restaurou o seu relacionamento? E eu fiquei pensando naquilo, né? Fiquei bem incomodada com aquela situação. E eu falei assim, Jesus... e eu fui ficando lá, e um dia ele falou para mim assim...
Irmãos, eu sempre falo isso porque Deus trata da forma que Ele quer com as pessoas. E às vezes o cenário é o cenário de vergonha, o cenário de humilhação, o cenário de prostração, aquele que fala, né, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então ali ele falou para mim assim, sabe que eu não choro tem mais de não sei quantos anos, eu perdi a minha mãe, eu perdi minha ex-mulher, e eu não consegui chorar no velório delas. E assim, sabe quando você sente uma dor tão profunda, parece que eu falo para Deus mesmo, eu queria chorar, sentar assim, chorar, desabafar, tirar tudo de dentro do meu coração e assim, desabafar com Deus. Eu queria muito esse momento para mim. E eu sei que eu comecei a falar de Deus para ele, contar um pouco do meu testemunho, porque eu resumi muito, irmãos, um pouco do meu testemunho para ele. E quando eu coloquei uma música, assim, falei, agora vamos orar. Assim, contei da restauração. Quando eu olho para assim, pro lado, esse homem estava se desmanchando em lágrimas. Se desmanchando em lágrimas, e quando ele não parava de chorar, não parava, me silenciei, porque ele pediu muito aquele momento, né? Então, o Senhor, naquele momento, ele tinha concedido para ele o pedido dele. Aí, no final, quando ele terminou de chorar, ele olhou para mim e falou assim, literalmente, você nasceu de novo. Quando ele disse aquilo, irmãos, virou uma chave na minha cabeça. Eu falei, tá na hora de eu ir embora. Eu não posso ficar aqui. Eu entendi. Eu não posso ficar aqui. Eu preciso ir embora. E ali, eu fui, logo que amanheceu, eu peguei um ônibus para Brasília e voltei. E eu falei no meio do caminho, eu falei assim, Senhor, ainda que eu não fique com ninguém, eu só não posso perder a sua presença. Eu não quero, na verdade, eu acho que eu não quero ninguém na minha vida. Eu quero que o Senhor entre na minha vida, que a gente tenha uma história linda. Naquele quarto escuro só foi o Senhor que me libertou de possessão demoníaca, foi o Senhor que me libertou de tantos traumas, o Senhor me curou, e assim, eu não quero me sentir errada diante do Senhor, eu quero uma vida com Deus, e eu vim falando isso com o Senhor, e eu cheguei em casa e eu falei assim para ele, não me procura mais, eu não quero, e assim, irmãos, eu não aconselho ninguém, porque é mais uma pessoa para sofrer, são marcas que você traz, o diabo usa muito isso ao nosso para fragilizar as nossas emoções. Um grau comparativo existe, sabe? Isso só atrapalha. Não tem como. Eu sempre costumo orientar as pessoas a falar: nada, não está, a solução não está no OH, no OM, não está. Muito pelo contrário, são novas pessoas que vão ter dois trabalhos, de entrar e sair, e muitas vezes eles vão sair feridos. E tudo que nós plantamos, nós colhemos, né, irmãos? Então, nós precisamos ter essa responsabilidade afetiva com o próximo, né? Então, assim, eu não aconselho de forma alguma as pessoas fazerem isso. Então, foi uma luta para ele começou a se voltar contra mim, a falar assim, você quer forçar uma restauração, você quer ficar com um homem que não ama você, eu falei pra você que eu quero casar com você, que eu quero ter uma vida com você, e você, dessa forma, você querendo a qualquer custo, né, essa restauração. E eu lembro que essas palavras me machucaram muito, porque eu fui ajudar algumas amigas minhas de infância que tinham se separado, e elas falaram para mim, e uma dessas amigas falou para mim que eu fazia isso na restauração, né? A restauração nada mais é do que você forçar a goela abaixo uma pessoa a te querer. E eu falei assim, se você conhecesse a restauração, você iria se arrepender muito do que você está falando, porque a gente sofre tanto numa restauração que se tem uma pessoa que não deixa a gente desistir é o próprio Jesus, porque a gente sofre muito e não tem ninguém que está sendo cortado, que está sendo massacrado, que está sendo liberto, quer ficar com aquela dor. A gente quer, chega um momento, irmãos, eu sei que muitos vão concordar comigo, que a gente não quer mais nem ouvir falar de tanto que está sofrendo, né? Então, ele falando aquelas palavras me remeteu àquilo, e eu continuei, eu fui firme, mesmo assim, sendo bem tentadora as promessas, as palavras, eu falei assim, não. E eu não sabia, irmãos, que a minha restauração estava muito próxima, né? Eu mal sabia, porque o inimigo sabe, irmãos, a gente não vigia, mas o inimigo sabe, é naquele cenário onde tudo acontece. Eu lembro que eu estava muito triste, nessa semana tudo foi acontecendo, eu fui passar café, e aquela água fervendo caiu em cima de mim. No mesmo dia eu fui para o mercadinho fazer compra, eu tinha pouco dinheiro, eu lembro que eu olhei para uma coisa assim de batatinha frita, eu gosto muito disso, e eu não tinha dinheiro para comprar, e do nada um homem passou, foi bem no início da pandemia, assim, no início não, assim, no surto, né, tava um pico aqui em Brasília da epidemia, e o rapaz passou e falou assim, não deixa sua cestinha no chão. Eu falei assim, moço, eu não posso segurar peso, eu sou cardiopata.
não posso segurar peso. Aí ele falou assim, quando for assim, pede para alguém da sua família te ajudar. Aí eu falei assim, mas é porque aqui eu só tenho Jesus. Aí ele virou e falou assim, então por que você não larga ele então? Um homem furioso em cima de mim, sabe? E eu vim chorando do mercado aqui. E eu olhando para aquela cena, o cenário era muito catastrófico. Eu moro de frente a um descampado, irmãos, então eu olho para o cenário, sempre é um cenário de deserto. E eu cheguei a ter repulsa por isso, porque eu falava, gente, nada muda para mim. Mas assim, eu olhava muito para as circunstâncias e eu não tinha percebido o que Deus já tinha feito dentro do meu coração, dentro da minha vida, né? E ali passou uma semana e eu lembro que eu fui tomar um banho. E quando eu tomei esse banho, eu falei assim, Jesus, eu preciso fazer uma oração. Eu quero fazer uma oração aqui que eu acho que eu nunca fiz com essa fé que está no meu coração. Eu chorava, eu comecei a lembrar, assim, o Espírito Santo foi trazendo da minha memória, assim, muitos momentos que eu chorei pedindo perdão, que Deus me limpasse. Eu comecei a ter experiências maravilhosas com o Senhor, né? Deus se fez presente, né? Eu tive experiências incríveis no deserto com Deus, dele falar comigo, de eu ouvir música e quando eu abri a palavra, tá aquela música que aquele cantor fez na palavra. Eu tive experiências surreais de sentir Deus me abraçar com o vento, sabe? E foi incrível. E eu comecei assim, eu peguei e falei para Deus assim, Senhor, eu preciso fazer essa oração. E eu fui e falei assim, eu estou entregando, como Abraão entregou Isaac, eu estou entregando o Cristiano nas tuas mãos, é o nome do meu amado, nas tuas mãos. E eu quero pegar a minha vida das mãos dele de volta. Irmãos, eu não sei, mas aquela oração, eu não tinha noção. Ela foi muito importante. Eu entreguei, eu falei assim, ele não é meu, ele é seu. Ele não é meu, ele é seu. E eu não sou dele, eu sou sua. Então, assim, se em algum momento eu quis ele mais que eu quis o Senhor, porque eu entendi, irmãos, que o meu deserto foi por idolatria. O meu deserto precisava de uma cura. Eu precisava de uma cura que só o Senhor. Eu tinha uma dependência emocional terrível nas pessoas. Então, assim, eu entendi. Deus, quando eu fui pedir perdão, eu lembro que Deus, irmãos, isso é para quem crê, né? Falou, quando eu tinha pedido perdão para minha família todinho, o Espírito Santo ministrou no meu coração, e seu pai? Aí eu disse para Deus assim, mas meu pai tá morto. Aí ele falou, não importa. Aí eu falei, então eu vou orar e eu vou pedir perdão. Eu lembro que quando eu comecei a orar, irmãos, assim no cantinho da minha cama, sozinha, todos os dias era muito, como eu disse para vocês, irmãos, eu não tenho ninguém aqui, então eu tomava banhozinho assim no cair da tarde e ia passar a meia-noite com Deus, ouvindo palavra, ministração, testemunho, todos os dias. Foram 1 ano e 4 meses dessa forma. E eu lembro que eu sentei assim no sofá, na minha cama e comecei a orar e o Espírito Santo começou a me levar de uma forma espiritual lá para minha infância. E eu comecei a pedir perdão para o meu pai e perdoar o meu pai pelas ausências, pelas faltas, sabe, por aquelas lacunas que eles deixaram abertas. E eu dizia, pai, eu te perdoo, eu quero que o Senhor me perdoe, né? E o Senhor, por favor, tampe essa brecha, essa falta. Porque eu buscava nas pessoas, eu projetava nas pessoas, irmãos, a carência que eu não tinha suprido dos meus pais. Aquelas pessoas que acham que uma base familiar não tem importância, ela tem muita. Eu sei que nesse momento de deserto a gente, às vezes, assim, coloca os nossos próprios filhos dentro de um deserto. Mas não façam isso, né? A presença, não, vocês que assim que estão passando pelo deserto, que não querem deixar os seus filhos próximos dos pais, não façam isso. A base familiar, ela é importantíssima, né? Se eu tivesse feito isso com os meus filhos, olha que eu não era nem cristã, eu nunca fiz. E quando eu precisei de fato, né, que eu entrei no deserto, que eu abri mão dos meus filhos, e depois eu entendi que na verdade não foi só isso, né? Porque o diabo ele usa isso de culpa, mas Deus queria que todo mundo saísse de cena. Então foi a criação e o amor que eu sempre plantei no coração dos meus filhos pelo pai, que hoje fazem deles uma ótima convivência, sabe? Tanto ele casou com uma moça, né? Que nós éramos muito jovens e os meus filhos são uma bênção, sabe? Amam ela, amam o pai. Então, isso é muito importante, né? Então, assim, Deus modificou o meu jeito de falar, o meu jeito de agir, o meu jeito imediatista, a minha fé,
né? Deus forjou a minha fé num cenário de ausência, eu não vi absolutamente nada, né? Então, assim, foi muito no de repente, como o nosso irmão Guapo fala. E um dia eu estava aqui em casa, depois dessa oração eu me entreguei e continuei a minha busca, né, com o Senhor. E aí um dia eu vi um barulho de um carro e vi, né, que esse carro tinha vindo buscar ele. E quando ele entrou, eu olhei assim, eu senti um cansaço, irmãos, no meu corpo tão grande, que eu falei, meu Deus, já vai para quase 2 anos, né? 1 ano e meio já, essa situação dessa forma. A gente já estava em junho, né? E tinha passado o aniversário dele, eu tinha mandado uma mensagem, ele me respondeu só com uma figurinha, né? Eu tinha pedido para Deus para permitir, não, Deus não permitiu. E nesse dia eu olhei ele saindo novamente, eu falei assim, Senhor, vai com ele, né? Cuida dele, abençoa ele, onde quer que ele vá, traga ele de volta, não deixa que ele fique, né, com o mundo e se sinta prazeroso em viver isso, né? E ali, irmãos, eu pedi, eu desejei isso e voltei. Quando eu voltei, eu me lembro que nesse dia eu já tinha conversado com o H, já tinha pedido para ele se distanciar de mim, viver a vida dele. E nesse dia eu estava triste, né? E ele tinha mandado uma mensagem para mim. E a gente estava conversando e foi quando o Espírito Santo me ministrou no meu coração que eu desligasse aquela mensagem, que eu me desligasse daquilo dali e que eu prestasse atenção. E logo eu escutei um barulho 5 minutos depois, uns 10 minutos depois, eu escutei um barulho novamente desse carro, ele descendo e entrando para dentro de casa. Aí o Espírito Santo ministrou no meu coração para eu postar um status, né? Ali eu postei aquele status e ele logo comentou, ele não falava comigo, irmãos, mais. E ele foi e comentou porque eu tinha dito para ele que não, né? Quando ele aparecesse, eu não sei se eu contei essa parte, é porque são tantos detalhes, irmãos. Quando ele apareceu na terça-feira, que eu pedi para Deus me ajudar a dizer não, eu falei para ele que não me procurasse, que era para ele viver a vida dele e que eu não queria mais daquela forma, né? Que eu não era uma pessoa, né? Só falei que não queria, que a gente não tinha mais nada para conversar. E ele falou assim, eu entendo. E ali eu tive uma experiência surreal com o Senhor, porque eu entendi que Deus precisava ainda terminar a obra que Ele começou no meu coração. Eu ainda precisava ser liberta de muitas coisas, né? Que com aquela volta ainda não era o momento, né? Então o Senhor me ajudou. Então ele não falava comigo, porque dessa vez tinha sido eu que tinha falado que eu não queria. Então eu postei esse status e ali ele comentou. Aí ele falou, fazendo o que acordado? Eu falei assim, esperando o sono vir. Aí ele falou assim, eu saí ali, mas me deu uma vontade de vir embora, nem desci do carro. Aí na hora eu falei, Deus, como o Senhor é tremendo. Eu passei, me deu vontade, eu ia sair com esse amigo, mas a gente foi chegando lá no lugar, eu falei para ele passar direto e vir me deixar em casa, eu não senti vontade de ficar lá. E ali eu falei, poxa, que legal, né? Bom que você vai descansar. Ele, eu vou comer só um sanduíche aqui e vou deitar. Aí eu falei, então tá bom. Aí ele falou, você quer? Aí eu falei, não, obrigado. Com medo, irmãos, de colocar a mão, né, e dar alguma besteira. E ali eu falei, não, muito obrigada, não precisa não. Aí ele foi e falou assim, era mais fácil ter dito que quer. Aí eu falei, Espírito Santo, por favor, não me deixe errar não. E aí ele veio, irmãos, na minha porta. Eu me lembro que, como ele me repudiava muito, irmãos, muito, muito. Eu não disse a metade, assim, do repúdio, porque eu não quero, eu não tô aqui para falar o que o diabo fez comigo, como ele judiou da minha vida, mas para falar o que Deus faz, né? E eu lembro que eu falava para Deus assim, como que o Senhor vai restaurar algo que nunca existiu? Isso não vai funcionar para mim, porque o Senhor restaura sentimentos que já existiam e no meu caso ele nunca me amou. Como que o Senhor vai fazer na minha inutilidade, irmãos, né? E ali ele veio na minha porta e aí quando ele me olhou, eu olhei para ele, eu nem estava acreditando que ele estava ali, irmãos. E eu falei, você quer entrar? Ele falou assim, não, tá frio, eu deixei tudo aceso. E ali ele me deu um abraço. Quando ele me abraçou, ele falou assim, eu posso ir lá em casa desligar as coisas e eu volto? E ali ele voltou, irmãos, nós conversamos e eu falei muitas coisas para ele e ele me disse muitas coisas também. E quando ele foi embora, eu falei, Jesus, por favor, eu não quero estar errado, eu não sei dessa vez o que está acontecendo, porque eu imaginava assim que eu ia até pagar um preço, né, por causa dessa situação que tinha acontecido.
E ali eu pedi uma palavra para Deus confirmar se era, né, o tempo, né? E ali eu tirei em Jeremias 33, nunca vou me esquecer, tempo da restauração. Então o Senhor confirmou ali naquele momento que era. E assim, irmãos, eu achei que ia ser uma coisa muito fácil, né? Eu falei, agora, já que já são praticamente 6 anos, né? Passei 1 ano e 4 meses no deserto, agora eu tenho certeza que o Senhor vai permitir que eu seja muito feliz, porque já basta. Eu lembro que não teve um dia praticamente assim que eu não chorasse, né? Então eu sofri muito, irmãos, eu resumi muito. E ali no pós-deserto eu falei para Deus só assim, Senhor, a única coisa que eu quero te pedir é que o Senhor não permita que ele fale para mim mais uma vez que não me ama. Porque com isso eu criei uma certa, sabe, um certo repúdio por isso, né? Porque eu ouvi isso durante muitos anos, né, irmãos? E eu me lembro que quando ele voltou, ele falou assim, eu acho que Deus tem um propósito na nossa vida mesmo. E ele, irmãos, ele não gosta da religião cristã, da evangélica. Ele até pela família, né? Porque ele fala assim, a minha mãe tá 20 anos dentro da igreja e é uma pessoa desse jeito aí que você tá vendo. Então, ele descredibiliza muito por conta do mau testemunho, né? E assim, eu fiquei muito triste com isso. Então, assim, ele fala assim, eu sei que Deus tem um plano nosso, ou tem algum propósito nisso, porque não é possível. Mas eu não sei qual, já que ele é seu Deus mesmo, já que ele fala com você, por que ele nunca falou comigo sobre esse propósito? Então, assim, eu vi que ele começou a ser usado demais para me confrontar. Ele começou, assim, a ter preconceito, né? Falar assim, nossa, mas você ficou cristã demais, você é crente demais. E ali eu fiquei um pouco frustrada, né? Porque eu falei, nossa, por que comigo ele não veio liberto? E eu me lembro que um dia a gente estava caminhando e ele falou para mim assim, eu gosto da sua companhia, mas eu não amo você. E aquilo dali foi um choque, irmãos. E eu fiquei frustrada demais com Deus. E eu falei assim, Deus, eu não tô frustrada com ele, porque dele, para mim, eu já tô tão acostumada a escutar. Mas eu tô com o Senhor, porque eu te pedi e o Senhor não me atendeu logo nisso. Então, irmãos, eu fiquei tão frustrada com Deus nesse dia. E assim, não foi só uma vez, foram várias vezes. Aí vocês vão se perguntar, mas que testemunho é esse, né? E é onde eu falo, irmãos, para vocês, eu aprendi tanto com isso. Eu aprendi que, na verdade, todos os seus traumas, eles vão ter que ser curados no deserto. Não há nada que fique resetado. Não há nada que não fique resetado. Não há nada que Deus não vai te tratar, que Ele não vai te curar. Para alguém chegar... E como que Ele ia me curar, Ele ia me tratar? Só ouvindo da boca dEle novamente, né? Porque seria muito fácil, né? E ali eu ia ter sempre esse medo. Então, eu entendi e compreendi que com o passar do pós-deserto, que o Senhor foi me ministrando e me ensinando que ele não voltou liberto, porque Deus precisava, através dele, tratar muitas coisas em mim, irmãos, a minha paciência, que eu aprendi no deserto, a ter realmente a fé, que Deus me ensinou até aquela fé cega, de não ter tido sinal nenhum. Então, assim, eu aprendi a ter fé, a acreditar, ainda que todo mundo, se alguém falasse assim, não foi a baleia que engoliu Jonas, não, foi Jonas que engoliu a baleia. Então, se foi de Deus, eu tenho que acreditar. Então, o Senhor começou a colocar ali situações onde Ele estava provando a minha fé, o que Ele me ensinou no deserto. Por isso que é importante você ser forjado no deserto, irmãos. E eu, enfim, agradeci ao Senhor pelo deserto. Porque, de verdade, irmãos, não é o fato do meu amado dizer que me ama que muda, mas o fato de eu ter conhecido o amor mais lindo que pôde ter impactado a minha vida. Eu, enfim, irmãos, entendi, o deserto me serviu para entender que na verdade, eu ficava buscando nas pessoas um grande amor, onde eu só encontrei em Jesus. Jesus é minha vida, meus irmãos. Jesus hoje é o ar que eu respiro. Ele é a minha vida, meus irmãos. Eu hoje continuo nessa cidade aqui. Nós voltamos dia 29 de junho.
eu estava esperando para que Deus fizesse a obra completa e um dia eu estava escutando um testemunho, que eu sou maratonista de testemunho aqui no canal do Irmão Guapo, todos os canais eu ainda assisto. Eu hoje tenho um grupinho que eu fiz um grupo no WhatsApp só para aquelas irmãs que estavam atravessando o deserto. Aprove Deus a fazer um grupinho de restauração. Uma irmã foi trazendo casais. Hoje a gente ajuda pessoas que estão passando pelo deserto, né? E então eu comecei a entender que era algo muito maior. Então, assim, eu não preciso ouvir. E ele fala assim, o meu amado fala assim para mim, ele já disse algumas vezes que me amava, né? Eu vejo que eu ainda estou sendo tratada nesse sentido, irmãos, porque eu vejo que quando ele vai falar, me dá um certo calafrio, né? Mas eu sei que foram por muitos anos, né? E Deus usou um vaso esses dias até para falar que eu preciso ser curada, querer ser curada literalmente nessa área, né? Que eu não preciso ouvir das pessoas para saber que Deus faz. Então, assim, eu não posso colocar os meus olhos e as minhas expectativas no homem. Então, assim, como eu ouvi, né, a irmã falar no testemunho aqui no canal do Irmão Guapo, que ela precisava gravar o testemunho dela antes que a obra fosse completa, porque grandes coisas fez o Senhor. Então, assim, irmãos, não tinha como o meu amado voltar se não fosse Jesus. Era impossível. Quem conhecia, via. Ele era declarado para todo mundo. Então eu fui muita vergonha para os amigos. Ele mora aqui nessa cidade há mais de 30 anos e ele é muito voltado para os amigos, né? Então assim, ele contava para as pessoas, todo mundo sabia. Ele não era aquele homem discreto, ele sempre contava para as pessoas. E Deus falava comigo, cenário de vergonha, eu vou dar dupla honra. Então o Senhor foi forjando a minha vida. Irmãos, hoje, graças a Deus, assim, quando a gente voltou no início, ele falou assim, terminar as festas de fim de ano, a gente vai sentar e a gente vai terminar. E sempre eu vejo, né, que o inimigo usa muito isso, irmãos, porque o meu amado, ele ainda não foi liberto, né? Ele bebe ainda, né? Mas eu tenho visto grandes milagres na vida dele, né? Grandes milagres, irmãos, eu tenho visto na vida dele. O Senhor está completando a obra. Todos os dias o Senhor tem feito grandes coisas, né? Que às vezes assim eu olho e as pessoas falam, meu Deus, mas só a gente tem a visão do nosso milagre. Né? Grandes coisas o Senhor tem feito. Então, assim, eu vejo, às vezes, irmãos, eu lembrei de quando eu fosse gravar meu testemunho que eu falasse. Às vezes a gente pede por uma situação. Todos os amigos que ele andava, a maioria deles eram casados e adúlteros, né? E andava com ele, aquela situação toda. E hoje eu tenho visto como Deus tem tratado os casamentos dos amigos. Eu pedi muito para Deus para tirar e Deus nunca tirava. E hoje eu vejo assim que eles deixam de sair com ele por muitas vezes para ficar em casa com as esposas. Depois do Covid, eu vi que Deus tratou muito essa situação. Então, assim, às vezes Deus não está respondendo da forma que você quer, mas Ele está respondendo de qualquer forma. Então, assim, Deus não arrancou os amigos e fez aquele cenário só para mim, para ele pensar num casamento e tudo, né? E eu, assim, eu não podia falar de casamento para ele, não podia nada. Hoje ele já conversa comigo, ele fala para mim, breve isso vai acontecer, né? Então, assim, eu tenho provado da paciência de Deus, assim, que Deus tem ministrado no meu coração. Sabe, irmãos, eu venho aqui mesmo para engrandecer e louvar o nome de Deus na minha vida. Eu sei que grandes coisas Deus tem para fazer na vida dele, porque eu vejo nele muito do que eu era. Ele é muito Tomé também, sabe? Mas, assim, ele tem visto o que Deus fez na minha vida, então eu vejo que ele fica impactado, ele fala assim, eu acredito sim numa vida com Deus e sei que ele muda vidas, mas eu não me vejo vivendo assim. Mas se ele quiser que eu viva assim, ele vai ter que operar um milagre na minha vida. Então, como eu sei que o meu Deus é um Deus de milagre, ele vai operar. Irmãos, eu resumi muito, né? Claro que a gente tem tanta coisa para falar, irmãos, mas assim, para não ficar um testemunho mais comprido, eu tenho muita fé, sabe, que eu vou voltar aqui para contar o testemunho do meu casamento, mas eu quero muito que vocês creiam, sabe? Eu sei que é clichê falar assim, não desista, mas não desista, irmãos, porque só eu sei o que eu passei. Foi uma fé construída do zero, né? Eu não tive ninguém para pegar na minha mão assim de verdade e falar, vamos. Tudo que eu tive foi só virtual.
entendeu? Foi online, nada era tangível, nada eu sentia. Eu lembro que eu orei para o Senhor até para receber abraço, sabe? Então, assim, hoje eu sou uma improvável, alguém que tinha tudo para dar errado, mas que o Senhor me resgatou. Eu falo que o maior amor do mundo me amou e me achou. Não é um privilégio, não foi eu que assim aceitei Jesus, né? Eu agradeço por ter sido aceita por Ele, né? E assim, eu tenho muita fé, irmãos, que muitas coisas ainda Deus vai fazer e Ele tem feito, sabe? E o que eu falo para os irmãos, ainda que vocês não vejam nada, irmãos, creiam que Deus, Ele trabalha no silêncio, Ele trabalha no oculto, Ele trabalha no coração, Ele põe a mão, mesmo que o homem diga não, a última palavra vem do Senhor, né? O Salmo 126 sempre ficou muito cravado no meu coração, né? E Abacuque 3, né? Aquele que, em Salmo 126, aquele que planta chorando, voltará colhendo com feixes de alegria, né? E aquele que está em Abacuque 3, né? Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, os frutos da oliveira minta, eu todavia me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Então, assim, eu creio muito no que Deus fez, e o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer, irmãos. Eu creio muito nisso. E assim, eu já sou muito grata, irmãos, ao que ninguém poderia fazer, que Deus fez. Porque maior do que que eu sempre falo, o deserto não é a devolução do cônjuge, mas é a sua restauração. Irmãos, eu nunca vou conseguir agradecer a Jesus o que Ele fez na minha vida. Ele literalmente me curou, Ele me resgatou. E assim, hoje eu me sinto tão amada, irmãos. Eu sinto que eu tenho um pai que me ama, que me aceita, que sabe que está o tempo todo de olho em mim, que qualquer coisa que eu vá fazer, ele se importa comigo, que se alguém me ferir, Ele vai me defender. Então, o maior amor do mundo me amou. Guapo, eu quero te agradecer, porque você foi peça fundamental também no meu testemunho. Quantas vezes eu abri os canais e você estava ali, não deixando de desistir. E hoje eu posso dizer, Guapo, coloca a minha flor aí, Guapo. Coloca a minha flor, Guapo. Porque eu acreditei e criei no maior amor do mundo. Que Deus continue te abençoando. Que Deus continue te usando, Guapo. Eu sou muito feliz em ter conhecido você, seu canal. É uma honra estar gravando para você. Para mim é uma honra. Um homem que o Senhor também tirou do ateísmo e trouxe à tona. E hoje é um dos maiores canais de restauração de vidas. Porque casamento é um detalhe, igual. É restauração de vidas. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Amém. Um beijo para todos. Paz seja com todos.